Se liga, é um oferecimento Max Shop. Há 40 anos ser Max é ser você. E Audição em Foco, tornando possível o prazer de ouvir e se comunicar bem. A Max Shop é uma loja de departamento completa com produtos para toda a família. Aqui você encontra tudo o que procura em moda feminina, masculina, infanto-juvenil e a nossa linha casa. São 2 lojas no centro de Divinópolis para tornar o mundo da moda acessível para todos. Max Shop há 40 anos. Ser Max é ser você. Você já percebeu o quanto ouvir e se comunicar bem muda tudo à sua volta? A Audição em Foco é pioneira em aparelhos auditivos em Divinópolis e conecta você com o mundo e com a vida. Aqui você encontra atendimento especializado, tecnologia e cuidado em cada detalhe. Porque ouvir bem não é um luxo, é qualidade de vida. A Audição em Foco, há 32 anos tornando possível o prazer de ouvir e se comunicar bem. Muito boa noite, o Se Liga tá no ar para você nessa quinta-feira, feriado de Corpus Christi, que é um dia muito importante para os católicos, mas a gente está aqui para trazer para você muita informação bacana. Quem está comigo aqui hoje é a Ana Vitória. Seja muito bem-vinda, Ana Vitória. Muito obrigada, estou estreando aqui no estúdio, né? Muito alegre de estar aqui. Que prazer, Pedro, de te acompanhar nessa. O prazer é todo meu, você vai estrear hoje na apresentação, ela que já teve matéria que foi pro ar. Tem um quadro aqui no nosso programa e hoje vai apresentar o programa, não só apresentar comigo um bloco, mas no segundo bloco, que é um bloco 100% feminino, eu vou te deixar aqui no comando do Se Liga, tá? Que é? Estou com moral demais aqui nesse Se Liga. Moral, e no próximo bloco, gente, fica ligado aqui, porque vai ter só mulheres lindas aqui presentes. Hoje a gente tem o Fronteiras da Vida, que é a estreia do quadro do Bruno Bueno, aqui no nosso programa, que vai trazer a história do Luiz, que é um venezuelano, que já se estabeleceu e refez a vida toda aqui no Brasil. O quadro do Bruno conta a história de pessoas de outros países que vivem em Divinópolis, você sabia? Fiquei sabendo agora, é bacana demais. Muitas estreias aqui, né, gente? Porque também tem estreia do Matheus. Depois com o quadro, tem. Exatamente, com o quadro Na Cara e na Coragem. Ele que vai contar a história de uma influenciadora jovem aqui de Divinópolis, que é a Ana Elisa, que traz assuntos políticos, sociais, mas isso é só depois do intervalo. E tem também, tá? Porque não parou ainda as atrações, a influenciadora plus size Marielle Borges, e ela tem uma pauta muito importante, além de contar da carreira dela, ela vai dar um recado muito bacana pra gente, tá? O programa hoje tá mais jornalístico, então você vai continuar aqui com a gente. Muito obrigado pela sua audiência, por estar assistindo nosso programa nesse feriado do dia 4, quinta-feira à noite. O Se Liga trazendo muita informação bacana pra você. Ana Vitória, eu vou inovar agora. Antes das matérias, vou inovar. Nunca fiz isso. Mas antes, Pedro, você estava esquecendo. O que eu estava esquecendo? De pedir pro pessoal seguir a gente no Instagram. Verdade. Gente, segue lá no Instagram, @SeLigaTV, e também no YouTube, Se Liga TV, também, tá vendo, gente? É o mesmo nome pra tudo, todas as redes sociais, estamos aí. Já ativa o sininho, se inscreve no nosso canal pra você ficar por dentro de tudo. Exatamente. O que eu falei que eu ia inovar, muito obrigado, tá? Pra você ter me lembrado, que é sempre importante o pessoal seguir a gente. Tá? Vamos começar o programa hoje com a Ana Procópio e o Momento Max. Se liga. Fala pessoal do Se Liga, hoje eu estou aqui novamente nas lojas Max Shop para mostrar para vocês a nossa seção infanto-juvenil. Eu que sou mãe, quando eu venho aqui eu fico querendo de tudo para minha filha, mas não tem como, né? Com a variedade de produtos que essa loja tem. Aqui você encontra pijamas, acessórios, calçados, moda praia e além das roupas, é óbvio. Trabalhamos com um mix grande de fornecedores que são referências no mercado infantil, como por exemplo a Malve, Triquinique, Rovitex e Kelly Cat, que são marcas queridinhas pelas nossas clientes mamães.
E óbvio que eu não poderia deixar de falar dos preços, né? Aqui você encontra conjunto de moletom a partir de R$ 54,99. E são conjuntos, gente, super quentinhos, todo flanelado por dentro, de extrema qualidade. Trabalhamos com peças desde o RN até o tamanho 18 anos, que é a nossa linha juvenil. Então é isso, pessoal. Não deixem de vir até a loja para conferir de perto toda a nossa coleção infanto-juvenil. E se vocês preferirem, podem chamar a nossa equipe de vendas pelo nosso WhatsApp aqui na tela. E por lá, as meninas conseguem enviar para vocês todo o nosso catálogo infanto-juvenil. E uma condição especial, para quem estiver assistindo o Se Liga hoje aqui com a gente, vai ter entrega grátis para toda a região. Então é só você chamar a gente aqui no WhatsApp, falar com as meninas que veio do Se Liga, que vai ter entrega grátis, viu, gente? Então, assim, não perca essa oportunidade. Então é isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente no Se Liga. E até semana que vem, com várias inspirações lindas para Divina Expor. Muito obrigado a Ana, o Ari, o Vinícius, todo o pessoal do Max Shop que está sempre aqui com a gente com mais um Momento Max. Já podemos estrear o quadro de Bruno Bueno? Já podemos, porque eu tô ansiosa para conhecer esse venezuelano. O Luiz, eu quero mandar um abração, tá? Pro Luiz, pra Lili, que são meus amigos lá da Panela Mineira. Todo o pessoal da Panela Mineira tá ligado agora aqui com a gente para assistir essa matéria que conta aí a vida do Luiz, como ele se estabeleceu aqui em Divinópolis. Então, agora no ar, o Fronteiras da Vida. Mudar de país é um exercício de coragem. É fechar o livro de uma vida e carregar em poucas malas o peso da saudade. Neste asfalto que cruza a cidade, chegam histórias de quem largou tudo para buscar um novo recomeço aqui em Divinópolis. No quadro Fronteiras da Vida você vai ver que para quem tem fé e força de vontade, ser feliz ainda é possível. A nossa primeira história é do Luiz Alfredo, um fundidor que largou a família e os amigos na Venezuela em busca de uma vida melhor aqui em Divinópolis. Então a gente está chegando aqui na casa do Luiz Alfredo, que é o nosso primeiro entrevistado do quadro Fronteiras da Vida. O Luiz, que é lá da Venezuela e está morando aqui em Divinópolis. Luiz, prazer mais do que especial de você estar recebendo a gente na sua casa. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer ouvir sua história, viu, Luiz? Ya te la voy a explicar de largo a largo como yo llegué aquí en Venezuela, aquí a Brasil. Ô, Luiz, eu fiquei sabendo que a sua história é digna de um filme, né? Até daria para fazer uns 2 filmes, né, Luiz? 2 filmes ou uma telenovela também, entendeu? Então vamos ouvir um pouco mais dessa história? Vem comigo. Luiz morava em Ciudad Bolívar, município com quase 300 mil habitantes, localizado no sudeste venezuelano. Sem trabalho e com uma filha pequena, decidiu vir para o Brasil em 2024. Los federales pagaron un avión, Sim. pagaron el vuelo del avión, ahí fue que llegamos aquí a Belo Horizonte primero, de Belo Horizonte llegamos aquí. De ahí yo comencé a buscar trabajo. Allá se acabó todo, no hay trabajo, todo el mundo embora. Todo el mundo embora para Brasil, para los Estados Unidos. ¿tá? Y para mí, yo no quería venir para acá. Pero mi enamorada insistió. Os primeiros dias em Divinópolis não foram nada fáceis. Luiz e sua filha Luciane chegaram até a morar na rua. Morar es ruin, porque acostado en el suelo y viendo a la gente comiendo y uno no tiene dinero para comer y es peligroso. ¿Entendió? Y no tenían una sábana para arroparnos, no tenían. Porque moramos ahí en la rodoviaria. La gente también los apoyaba y lo daba, llegaron 3 cubanos, eran cubanos, lo dieron alimento y yo le conté mi historia ahí. Ahí fue que
E eu não aguentava mais porque estava desesperado. Neste momento, o apoio de empresários locais foi essencial para mudar a vida do fundidor aqui em Divinópolis. Adalto, que é supervisor de Panela Fumil, e Bruno. Foi que eu los liguei a ellos y Bruno me dio aluguel en su casa por un día. Ahí me dijeron que yo fui a hablar con Ana. Ahí yo hablé con Ana, con el señor Andrés, y ellos fue que me metieron un abrigo 15 días. De 15 días y pasamos, me consiguieron este barracón aquí. Me regalaron los corotos y esto, gracias al país del señor Andrés también, que me adonó también la cama y esto, ¿entendió? Os venezuelanos, assim como Luiz, são os estrangeiros que mais emigraram para o Brasil. Segundo o censo de 2022, quase 272 mil pessoas do país vizinho possuem residência no Brasil. Os portugueses ocupam o segundo lugar, com 104 mil, e a Bolívia com 80 mil pessoas. Os venezuelanos fogem principalmente da grave crise econômica e política que vive a Venezuela nos últimos anos. O diretor de Assuntos Econômicos da CDL, Luiz Ângelo Gonçalves, destaca os motivos pelos quais os imigrantes têm escolhido Divinópolis para viver uma nova vida. Divinópolis, ela tem se posicionado e se consolidado cada vez, não apenas a cidade, mais uma vez, mas a região como um polo desenvolvido, com boa qualidade de vida. Nós temos indicadores de segurança muito positivos e com muita oportunidade de emprego. Isso acaba atraindo pessoas a virem, um plus a mais nessa situação, que é o custo de vida proporcionalmente muito abaixo de capitais. Então, às vezes, o imigrante já vem, ele vai considerar cidades polos, cidades que estão ali abaixo no sentido de porte das capitais, custo de vida mais barato, mas com muita abundância de oferta. E no nosso caso, da nossa região, muita oferta também de empregos sem qualificação, sem demanda de uma pré-qualificação. Como eu citei, nesses setores industriais é muito característico, e aí acaba que a pessoa se absorve no mercado. Ela estando no mercado, ela começa também a ter conexões familiares, de conhecidos, então já vem alguém, alguns anos atrás veio, eventualmente deu certo, de trabalhar em São Sebastião do Oeste, Nova Serrana, aqui em Divinópolis mesmo, Carmo do Cajuru, com oportunidades diversas, ela fixa na cidade e acaba tendo também essa conexão para os próximos anos que vem, a virem também imigrantes, é o mesmo cenário, pessoas do norte de Minas, do Nordeste, mas no caso aqui internacional é a mesma lógica, alguém já veio, se consolidou, deu certo, acaba vindo outras pessoas também. A história de Luiz em Divinópolis ganhou um novo capítulo amoroso. O fundidor conheceu Eliana, colega de trabalho que hoje é namorada do imigrante. A minha colega Josi que pegou e passou meu número para ele. E aí eu falava, não vou conseguir falar com ele não, porque eu não entendo nem o português da língua dele e tal, né? Porque eu não falo português. Eu pus tradutor português e comecei a namorá-la entendeu? Eu falava espanhol e o telefone tradutava português. Começamos, entendeu? A sair e nos enamoramos. Eu aprendo muito com ele, ele comigo, assim, a gente tá trocando experiências, né? E todo dia é uma coisa nova, né? Luiz e sua filha trazem na bagagem culturas diferentes e sonhos que não conhecem fronteiras. Em troca, recebem a hospitalidade e carinho dos divinopolitanos. E pelo jeito, a história deles na Cidade do Divino está apenas começando. Gostou de conhecer a história dele? Gostei demais, gente. Eu achei assim muito inspiradora, muito bacana, né? A história dele, ele aparecer aqui em Divinópolis. Superou as dificuldades, encontrou um amor, né, dona Lili? Tá apaixonado, ele e a Lili estão ali. Muito bacana ver a história deles aqui no nosso programa e obrigado a todos vocês aí que aceitaram participar da nossa matéria e trazer essa história tão bacana aqui no nosso programa. Sabe o que vai acontecer agora, né, Vitória? O que vai acontecer agora? Parabenizar o Bruno Bueno também pela matéria, né? Às vezes a gente tem que dar um elogio ou outro, mas eu tô curioso, o que vai acontecer agora? Agora eu vou me retirar desse programa. Ah. Algo inédito também. Hoje a gente tá cheio de novidade. Hoje é um programa de inovações. Eu vou deixar você aqui no meu lugar. A Emily vai vir para te acompanhar e vocês vão fazer um bloco 100% feminino aqui no nosso Se Liga
que hoje está também 100% jornalístico. Pode ser? Pode ser, eu topo. Então, eu já vou ficando por aqui, mas o programa continua, tá? Ana Vitória, Emily, Marielle, tem muita coisa boa. Ana Elisa, essa influenciadora aí que tá fazendo um alvoroço nas redes sociais e é daqui de Divinópolis, então o próximo bloco tá imperdível e eu sei que você vai ficar aí e vai assistir. Até daqui a pouco, se liga, já volta. Até, hein? A Max Shop é uma loja de departamento completa com produtos para toda a família. Aqui você encontra tudo o que procura em moda feminina, masculina, infanto-juvenil e a nossa linha casa. São 2 lojas no centro de Divinópolis para tornar o mundo da moda acessível para todos. Max Shop há 40 anos. Ser Max é ser você. Você já percebeu o quanto ouvir e se comunicar bem muda tudo à sua volta? A Audição em Foco é pioneira em aparelhos auditivos em Divinópolis e conecta você com o mundo e com a vida. Aqui você encontra atendimento especializado, tecnologia e cuidado em cada detalhe. Porque ouvir bem não é um luxo, é qualidade de vida. A Audição em Foco, há 32 anos tornando possível o prazer de ouvir e se comunicar bem. Aqui, a excelência não é um detalhe, é um padrão. Eu sou o Dr. Hugo Martins e cuido pessoalmente de cada tratamento. Com tecnologia avançada, precisão e muita segurança, te entrego resultados naturais. Se você e seu sorriso são únicos, o seu dentista também precisa ser. Chegou a Divicolors Tintas, a sua loja especialista em pintura. Aqui você encontra tudo o que o pintor precisa, com produtos de qualidade comprovada. Estamos localizados na Avenida Paraná, 1416, bairro São José. Fale com quem entende do assunto. Melhor atendimento, confiança e qualidade. Eu vou mostrar para você as embalagens descartáveis que só a Diedil tem. Além de artigos para festas e sorveteria, tudo com o melhor preço da região. Caso não dê tempo de passar na nossa loja, a Diedil entrega para você. Precisou? É só ligar 37 999 56 86 29, porque na Diedil tem. Na Mica Churros Gourmet, cada mordida é uma explosão de sabor. Temos churros tradicionais, artesanais e o queridinho do momento, o churros espanhol. São recheios irresistíveis com aquele toque gourmet que conquista no primeiro pedaço. Estamos na Praça do Santuário e também no 2º piso do Shopping Pátio Divinópolis. Mica Churros, tradição e sabor em cada detalhe. Na Space Power Jump, o seu filho terá o melhor aniversário de todos os tempos. Temos um cardápio com entradas variadas, hambúrgueres e pizzas. Tudo isso em um espaço completo com um gigantesco parque de trampolim. Nosso mezanino para até 60 convidados está pronto para receber a sua festa. Space Power Jump, praticidade e alegria para a sua família. Se você está buscando qualidade, procedência e confiança, você precisa conhecer a Conecta Seminovos. Cada veículo é selecionado com rigor, garantindo segurança e transparência em cada negociação. Nós financiamos o seu novo veículo com os melhores bancos e as menores taxas. Avaliamos seu usado na hora. Conecta Seminovos, conectando você ao seu sonho. Já percebeu como a maioria dos presentes acaba sendo esquecida? Na Personalizare, transformamos presentes em memória. São brindes e peças personalizadas pensadas nos mínimos detalhes, porque quando é personalizado, tem significado. Personalizare, onde o presente vira memória. Voltamos do intervalo e aqui do meu lado está uma convidada mais que especial, Emily, para apresentar esse segundo bloco comigo. Tudo bem? E aí, gente, como é que vocês estão? Como é que você tá? Ana, tudo bem? Tô bem demais, gente. Ela que é a própria dona do pedaço aqui, né? Olha só, maravilhosa. Obrigada. Tô muito feliz de estar aqui, ainda mais esse momento a gente vai falar de umas coisas bem interessantes, importantes também, muito, né? E o assunto hoje é só mulher também, né? Só mulher. E agora no segundo bloco. E a gente vai ter estreia hoje do Matheus, né? Temos estreia na Carena Coragem. Estou muito feliz e animada com a Anelisa, né? Uma jovem influenciadora, pré-candidata federal, certo? Deputada federal, não é isso? Isso mesmo.
E eu tô muito animada. Eu também tô muito animada para ver essa matéria com a Anelisa, né? Ela que já viralizou na internet, né? Inclusive na televisão, enfim, vários locais. E o Matheus fez uma matéria muito especial, muito emocionante com ela. Vamos ver? Bora lá. Por trás da voz firme e dos vídeos que ganharam força nas redes sociais, existe uma mulher construída por suas vivências. Entre desafios, opiniões e coragem para ocupar espaços, ela fez da internet ferramenta de identidade, expressão e representatividade. E é por tudo isso que a Anelisa é a nossa entrevistada de hoje do Na Cara e na Coragem. Essa é a Anelisa. Ela tem 20 anos, é comunicadora e criadora de conteúdo. Pelas redes sociais, transformou opiniões, experiências e observações do cotidiano em vídeos que alcançam milhões de pessoas. Quando eu era criança, tipo, mais de 15 anos atrás, só tinha jeito de você ser famoso se você fosse ator ou se você fosse modelo, alguma coisa desse tipo. E eu nunca quis ser modelo. E aí eu comecei a fazer teatro, apaixonei já pela comunicação, mas aí não deu certo. Em qual momento você percebeu que enxergava o mundo de uma forma diferente? Eu acho que eu percebi isso no 2º ano do ensino médio. Não é que tanto que eu vi um mundo diferente, é o quanto que existia pessoas diferentes no mesmo lugar. Porque se você estuda numa escola de centro, que sempre a vida inteira eu estudei, só que a escola de centro é ao mesmo tempo escola pública, então são realidades muito diferentes. Tem gente muito pobre, tem gente muito rica e tem gente ali, tipo, no meio do caminho. E aí, tipo assim, metade da minha sala era, tipo, não precisamos trabalhar e vamos viver a vida loucamente votando no Bolsonaro e não tomando vacina. E uma parte mínima da minha sala, tipo assim, eu e mais 10 pessoas éramos, tipo, como assim você não vai tomar vacina? E aí eu falei assim, gente, talvez o mundo que eu sempre fui introduzida é um mundo muito diferente. E aí eu comecei a perceber que, assim, cara, eu enxergo isso aqui diferente do que todo mundo, porque não é possível. E como era a sua vida antes da internet? É muito doido, porque minha vida antes da internet era ano passado, né? Então é muito recente a minha vida com a internet. Com ou sem a internet, sempre foi cercada de muito posicionamento. Eu sempre fui uma pessoa que me posicionou. Então, assim, os meus posicionamentos de hoje é muito condicionado com o que eu sempre fui. Então, hoje, claro, existem algumas mudanças, existem cautelas. Você muda, inclusive, os lugares que você pode ir, as coisas que você pode falar, as coisas que você não pode. Não é uma vida difícil, assim, igual as pessoas falam, mas não é uma vida simples também. Tipo assim, você ganha o dinheiro sentado e acabou. As pessoas acham que, por exemplo, você tem 1 milhão de seguidores, você já é rico. E não tem nada a ver com números, na verdade, de conta bancária. Na verdade, a gente continua trabalhando. Então, a internet, pra mim, ela foi muito rápida e, ao mesmo tempo, gradativa. Minha vida continua a mesma. Eu continuei estudando, eu continuei trabalhando, eu continuei em trabalho formal, eu falo assim, eu continuei em estágio. A internet me trouxe uma coisa muito boa. Eu tive depressão muito forte na pandemia. Então, eu tinha muito aquela questão assim, acho que eu não sou boa em nada. Até porque quando você é adolescente também, você tem esse tempo de tipo assim, eu acho que eu não sou boa em nada, não sirvo pra fazer nada, não sei o quê. E aí a internet, ela me trouxe tipo assim, cara, eu acho que eu sou boa em alguma coisa, eu acho que eu sei fazer algo. Ela meio que trouxe o sentimento de você é amada por alguém. Muito antes dos números crescerem, já existia a vontade de falar sobre a própria realidade. A comunicação começou como forma de desabafo, virou expressão pessoal e com o tempo se transformou em identificação coletiva para milhares de pessoas. O vídeo que mudou minha vida, com certeza, foi o vídeo que o Bolsonaro se tornou réu. Gente, quando vocês pensarem que vocês têm amigo, vocês ficam tristes, não? Não fica não, bobo. Quando vocês pensarem que vocês não têm amigo, vocês vão lá no julgamento que tá acontecendo hoje do STF, do Bolsonaro e da tropa. Não tem ninguém se defendendo sem usar o argumento que foi o Bolsonaro, não, amor. O plano não fez isso, não. Quem fez foi Jair Messias Bolsonaro. Nesse dia, eu acho que eu ganhei mais de 20, 30 mil seguidores no mesmo dia. Eu não sei quantos milhões de visualizações ele tem hoje, mas eu lembro que, assim, em 2 dias, ele já tinha mais de 1 milhão de visualizações. Depois disso, eu percebi, assim, o quanto que eu sou realmente influente. E como você lida com essa exposição diária? Eu lido bem com a exposição, assim, não me importo, não me importo tirar foto, de gravar vídeo, de nada disso. Aliás, eu gosto porque esse é meu trabalho. A exposição, ela é muito boa, só que ao mesmo tempo dá um medo também, porque, assim, todo mundo tem um momento que vai ficar com cara fechada, todo mundo tem um momento que vai falar de algum jeito com alguma pessoa. E a exposição, principalmente para o campo progressista, ela é um pouco mais difícil, porque sempre até as pessoas do próprio campo estão sempre te vigiando e tudo mais, esperando às vezes um erro seu para falar e comentar. E qual foi o momento mais marcante dessa sua caminhada até aqui? Com certeza o dia que eu conheci o Lula.
foi o dia mais marcante. Eu acho que foi um dos dias mais marcantes da minha vida, quando eu percebi que, não que aquilo ali seja o ápice, né? Porque com certeza eu vou viver muitas coisas, mas o dia que eu conheci ele, nossa, passou um filme na minha cabeça. Eu falei assim, gente, às vezes a gente tá um milímetro assim de desistir sem saber o que vai vir pela frente. E não é todo dia que você conhece o presidente da República. Então eu falei assim, gente, meu Deus, acho que esse é um dos ápices da minha vida, da minha carreira. Porque, como eu falei, as coisas pra mim foram muito rápidas. Então, essa proposta da pré-candidatura surgiu do PT, posterior ao momento em que eu conheci o Lula. E eu sempre deixei claro para o partido que eu não estou indo para ser maior que o partido, porque eu acho que um partido construído há mais de 40 anos não é uma pessoa que chegou agora com 1 milhão de seguidores que é maior que o partido. É preciso também a gente reconhecer que seguidores é importante sim, mas que o partido já tem nome, já foi construído por pessoas que sempre estiveram nessa luta, nessas pautas e tudo mais. Então surgiu essa oportunidade da pré-candidatura. No início eu pensei muito, porque agora que eu cheguei, né, um pouco assim, no sentido assim de tá me aflorando nessa vida de influenciadora digital e tudo mais. Só que aí eu também entendi que o influenciador ele denuncia, mas um possível parlamentar ele consegue fazer alguma coisa. E qual foi o seu sentimento de conhecer ele, né? Porque você também é de família de professoras, então tem toda uma história por trás. Qual foi o sentimento de você pensar no que você passou quando você conheceu ele? Gratidão. Foi um sentimento de gratidão eterna, porque a minha família não é uma família rica, é uma família que os meus avós são semi-analfabetos. Meu avô já faleceu, mas minha avó ainda é viva. Então, meus avós são semi-analfabetos. Minha mãe é a primeira de uma geração a ter uma faculdade. Então, quando eu o conheci, a minha mãe não chegou a pegar os programas do Lula, né? Porque foi antes, então foi com muita dificuldade que ela pagou faculdade. Então eu percebi ali que a importância, sabe? Porque a minha vida hoje, se minha mãe não tivesse sido graduada, seria uma vida muito sofrida, muito doída mesmo, porque a sociedade no geral já julga muito as pessoas pretas, né? A gente já é sempre colocado em locais inerentes à marginalização, então eu fico pensando como que seria a vida da minha mãe se ela não tivesse estudado. Você já sentiu o peso da responsabilidade que você carrega hoje? Já, com certeza, principalmente quando chega a publicidade, né? Eu acho que é importante também a gente entender o quanto que a gente influencia as pessoas, quem nós influenciamos, porque quando você tem números, chega muita proposta mesmo todo dia, e eu percebo que assim, e não só questão de publicidades também, mas às vezes o que você vai falar, isso eu sempre tomo bastante cuidado quando vou fazer alguma denúncia, quando eu vou falar alguma coisa de alguém, porque o público ele é fanático mesmo. Isso é perigoso, assim. A gente precisa entender a responsabilidade que a gente tem, então eu sempre busco entender, sabe? Com o crescimento nas redes sociais, a Jovem de Divinópolis passou a ocupar espaços cada vez maiores. Mas junto com o alcance também chegaram as cobranças, os julgamentos e o desafio diário de permanecer fiel à própria essência diante da exposição constante. E Ana, você já pensou em desistir? Não. Nunca pensei em desistir, porque nunca teve lugar para eu voltar, assim, né? Então, a internet, ela é basicamente um caminho sem volta. E eu fico feliz com isso também. Para mim não é uma possibilidade desistir. Os lugares que eu toco hoje, as pessoas que eu toco hoje, a voz que eu adquiri hoje, não há possibilidade de desistência. Claro que foi uma construção, inclusive porque eu comecei no TikTok, né? Então é uma construção até que você viralize e tudo mais. Dá uma desanimada no início, mas depois que você vai percebendo assim, cara, tá dando certo, então não tem mais jeito de voltar atrás, é isso e pronto. E quem é a Ana longe das câmeras? Eu falaria que é a mesma pessoa de frente para as câmeras. Como eu falei, eu sou uma pessoa que sempre debati, os meus posicionamentos sempre foram esses. Colegas meus que sempre estudaram comigo, professores meus, sabem do que eu tô falando, que eles veem nas câmeras é o que eu sou de verdade, é o que eu sempre fui. Então eu acredito que eu, fora das câmeras, sou a mesma pessoa de que as pessoas veem ali. Qual parte da sua rotina ninguém conhece?
Eu acho que ninguém sabe que eu que dirijo, eu que faço roteiro, eu que gravo, eu que vou nos lugares, assim, eu acho que ninguém imagina. Eu acho que as pessoas sempre acham que assim, não, tem esse número, tem todo mundo pra fazer tudo pra ela o tempo todo. Não, gente. Se eu vou em Belo Horizonte, a maioria das vezes meu irmão me leva, mas muitas das vezes eu que tenho que ir. Então, se eu preciso fazer alguma coisa assim, preciso vir aqui, eu que venho, preciso fazer um roteiro, eu que faço. Então, eu acho que é o que ninguém imagina, é isso. Pra quem acha que os seguidores vêm com um monte de Vem empregado. com um monte de empregado, não vem, não vem. Qual conselho você daria pra Ana do futuro? Não desista, porque as coisas só estão dando certo, assim, e se a porta não abrir, a gente vai chutar e vai entrar, e é isso aí, vai dar tudo certo. E não precisa desesperar, porque vai dar certo. Não desiste. Se é o seu sonho, vai! Porque isso parece ser clichê de verdade, mas assim, antes de dar certo, de gravar pro TikTok mesmo, de ficar gravando pro TikTok, eu gravava desde a pandemia, então demorou 4 anos pra dar certo. Então assim, é seu sonho mesmo, é o que você realmente quer, é isso. Ah, mas pode ser que em algum momento vai demorar mais que 4 anos, sim, mas uma hora vai. Então assim, encontra o que você gosta de falar, encontra o que você é bom, que o que você é bom, alguém vai chegar, vai valorizar e vai entender que você é bom e vai te dar a voz. Excelente matéria do Matheus, que ótima estreia. Ficou incrível, parabéns, Matheus. E assim, sou muito fã da Ana. Parabéns, Ana, pela sua trajetória, pelo seu trabalho, pela sua inspiração. Me inspira em você, pela sua coragem, porque jovem desse jeito, muito corajosa, né? Pois é, ela já se posiciona e também ela ensina adultos, ensina jovens, que muita gente é um pouco assim, não entende tanto de política, não entende tantas pautas sociais que ela traz. Ela se comunica com todos os públicos, assim, né? Exatamente, ela sempre trouxe essas pautas sociais nos vídeos dela, em todas as publicações que ela faz. E assim, né, parabéns pro Matheus, né, que ótima estreia. Que ótima estreia mesmo, ótima matéria. E também parabéns para a Anelisa, né? Que excelente vida, né? Que ela seja aí, continue estudando bastante, né? Que continue ensinando todo mundo aí. Bora lá. E temos uma novidade, né? Temos uma novidade muito boa. Eu falei que só ia ter mulher incrível nesse estúdio agora. E aí a gente vai trazer Dona Esperança aqui pro estúdio com uma mulher que eu acompanho, que eu adoro, minha companheira e que eu tenho certeza que vocês vão amar escutar a história dela. Já vamos mostrar ela aqui no nosso estúdio, então? Então olha ali, gente, Marielle Borges, ela que é modelo plus size, é mãe de um casal de gêmeos, gente, muito fofos. Também esposa do Juninho, que vai bater um papo aqui com a gente, né, Marielle? Seja bem-vinda. Obrigada. Então, Marielle, antes da gente falar sobre a sua carreira, né, aconteceu muita coisa na sua vida de 2024 para cá, que deu uma balançada, né, mudou muita coisa. E você tem também, né, um pedido para fazer e também trazer uma reflexão pro pessoal aí de casa. Então, conta pra gente, assim, como que começou essa mudança na sua vida lá em 2024? Vou tentar ser o mais breve possível, porque foi muita coisa que aconteceu. Não, fica à vontade, se liga todo seu. Eu engravidei em julho de 2024, né, que eu descobri a gravidez. E assim, o impacto maior ainda que era gêmeos, né? A gente já ficou assim bem preocupado, surpreso, né? Mas enfim, estava tudo certo, feliz. Já mais para final de 2024, meu marido foi fazer o exame para renovar a carteira de habilitação, né? E nesse dia a médica olhou para ele e não liberou para poder renovar, porque ela falou que ele não estava bem, né? E nisso ele explicou para ela que era só que ele estava triste porque tinha morrido uma cachorrinha nossa, que já tinha 10 anos que estava com a gente era muito apegado, né? Enfim, já era família. Já era da família. Quem gosta de pet sabe o tanto que a gente apega, né? Com certeza. E só que ela disse para ele, ela falou assim, não é o seu emocional, é o seu físico. Você não tá bem, você tá muito branco. Ela falou com ele, né? E assim... E nisso ele não sentia nada, não sentia nenhuma dor, alguma coisa diferente? Então, como a gente estava trabalhando demais, a Emily sabe do tanto que, né, a minha rotina era puxada, né? Muito puxada e provador, foto todo dia, de manhã, de tarde. Ele te então, acompanhava assim, também. Ele, né, era meu assessor. Então, assim, ele sentia muita canseira e a gente não tirava férias. Então, para ele, aquele cansaço, aquela fadiga, aquela dor no peito era canseira e uma ansiedade, né? Por não ter essas férias.
Mas a médica barrou e falou que eu preciso de um exame seu. Aí ela pediu um hemograma, né? Pediu o mais rápido possível para poder liberar essa renovação da carteira dele. Quando ele fez esse exame, que a gente pegou o resultado, a hemoglobina dele estava 5,5. Então, assim, pra gente que nunca ouviu falar sobre isso, né? A gente ficou, o que é isso, né? Então, ele tá com anemia, né? Que é... Você não estava entendendo a gravidade da situação. Exatamente. Aí a gente pensou, não, é anemia. Uma amiga nossa, que gosta muito de medicina, ela estuda muito, falou assim, tá muito baixa. Se eu fosse vocês, eu já corria pro hospital para poder olhar, né? Porque, se eu não me engano, o normal é 13. Tem que estar... O dele tava 5, tava 5,5. Correu pro hospital, enfim, chegou lá, o pessoal já deu preferência, passou aí na frente, internou, transferiu pra Cláudia, fez transfusão de sangue, aquele ali a gente ficou tudo louco, né? Tudo novo, muito. Eu grávida, naquela correria, entrando dentro de hospital, aquela coiseira. E ali a sua ficha foi caindo da gravidade da situação, do que estava acontecendo? Até então, a gente só pensava assim, não, é só uma anemia, né? Alguma coisa assim mais forte, não deu tempo de cuidar e tal, né? Pra gente ver o que vai acontecer. Aí, depois disso, começaram a fazer vários check-ups, várias coisas, porque é tudo relacionado a sangue, é mais preocupante, mais complexo, né? E já foram, assim, subindo várias possibilidades, né? Várias doenças e tal. Foi fazendo exame atrás de exame. Já chegou em dezembro, depois de fazer muita coisa, muito exame mesmo, um exame dele deu positivo para leishmaniose visceral. E essa cachorrinha nossa, ela morreu de leishmaniose. Só que já tinha muitos anos que a gente tratava ela. Isso até é um assunto, né, um alerta para o pessoal de casa, fica de olho, porque a gente não quis sacrificar. A gente pegou a responsabilidade de tratar ela. E nisso a gente vinha fazendo exames periódicos, remédio todo dia, certinho, tudo bonitinho, né? Nesse último ano de 2024, que a gente fazia os exames semestral, a gente já não fez esse exame. Acho que foi por conta da gravidez e tal, pulou e esqueceu. Mas a medicação sempre estava em dia, né? A medicação dela sempre estava em dia. Tinha um cuidado, né? Tinha aquele cuidado com ela, né? Assistência total, eu lembro de você postando, eu sempre acompanhei, era um cuidado cauteloso, né? Exatamente. E mesmo assim... A gente sabia da gravidade, né? Então a gente nunca desdeixou nessa parte. Por mais que o pessoal falava que tinha que sacrificar, nós não optamos e cuidamos dela até o fim. Ele fez o exame para leishmaniose, né, que foi até, se não me engano, foi minha mãe que falou que estava tendo surto, que era para a gente poder fazer. Quando ele fez, deu positivo, sabe, pro reagente atual. Eu até esqueço, é tanto exame que a gente esquece. Né, e tantos detalhes também. Aí tinha dado positivo e tal, aí já internou ele, e o pessoal, os hematologistas e infectologistas, veio todo mundo. E, tipo assim, fez biópsia, fez, sabe, várias coisas, deu rastro de leishmaniose na medula. Então, fechou naquilo, né? Fechou diagnóstico. Que era a leishmaniose e fizeram tratamento. Nisso, no final de 2024. Então, e até assim, ele não descartou nenhuma outra possibilidade, nenhuma outra doença? Então, ele foi num médico, assim, que eu fiquei chocada. Eu falei assim, gente, todo mundo tinha que conhecer, Dr. Paulo. Ele falou com ele, sabe? Pegou, analisou com muita paciência, olhou tudo dele e falou assim, olha, no meu entendimento, você tá com uma doença que chama mielodisplasia. Essa que é a pré-leucemia. Isso. Aí ele ainda falou com ele, falou assim, não precisa se preocupar, porque, assim, é uma doença que tem cura, que tem tratamento, né? Ele falou, você vai ver seus filhos crescer, não preocupa, que vai dar tudo certo. Só que como o exame de sangue e a biópsia deu a leishmaniose, e ele tinha todos os sintomas da leishmaniose visceral, ali, né? E a nossa cachorrinha morreu. Com isso, eles fizeram tratamento nele, né, de leishmaniose visceral. Foi o ano todo, né? Foi. Eu lembro que foi todo 2025, de transfusões, de tratamento no hospital, né? O tratamento da leishmaniose em si,
Ele ficou 34 dias internado. Mas ele continuou, recebendo. mesmo fazendo o tratamento, ele continuou sentindo cansaço, as dores no peito? É. Aí ele continua. pensou em ouvir o Dr. Paulo, né, e fazer outro exame? Então, o que acontece? A leishmaniose, eles não descartaram a mielodisplasia. Mas tinha né? que fazer o tratamento. Mas ali, tinha né? que fazer o tratamento da leishmaniose também, né? Porque é uma doença infecciosa, assim, bem forte, né? Então tinha que fazer. Aí fizeram todo o protocolo, ele ficou 34 dias internado, tomou todos os antifúngicos que tinha que tomar, né? E a médica falou com ele que a medula dele tinha que voltar a funcionar em 6 meses, que era o tempo que a leishmaniose agredia, né, a medula da pessoa ali, e em 6 meses ela tem que voltar a funcionar, que no caso é voltar a produzir o sangue sozinha, né? Como foi que ele descartou essa leishmaniose e realmente foi fazer os outros exames? Então, foi a partir desses 6 meses, né? Deu um martelo, né? Aí deu 6 meses e a medula dele não reagia em nada, ela não voltou a funcionar. E ele continuou recebendo sangue de 15 em 15 dias. Transfusões. Então assim, fazia transfusão todo mês, né? Então a médica falou com ele, olha, você teve a leishmaniose, mas você também já estava desenvolvendo a mielodisplasia. Tanto assim que eu falo que essa leishmaniose veio para poder avisar da mielodisplasia, sabe? Porque muita gente descobre ela quando vira leucemia. Sabe? Tá lá na frente. Quando né? já está muito avançado, porque começa com uma anemia. E as pessoas, elas ignoram muito esse cansaço, essa fadiga, né? O pessoal tem mania de tudo ser ansiedade, de Hoje que tudo é tão ser comum, correria, né? sabe? Cansaço. Então... E hoje em dia ele está fazendo tratamento? Ele faz o tratamento, né, até então, desde então. Ele continua fazendo as transfusões de sangue de 15 em 15 dias. Entrou com medicação de injeção que chama... esqueci o nome agora no momento. Mas ele toma injeção todo dia, 2 doses. E nisso era para a medula dele voltar a funcionar, né? Era 6 semanas para poder voltar a funcionar. Ou volta a funcionar ou fica estável. Mas a dele continua caindo. A medula dele não volta, não produz esse sangue. Então vai ter... Até a médica, né, bateu o martelo e falou que não. A sua medula não vai voltar e você vai ter que fazer o transplante de medula óssea, que é a cura, né? E até então, até aparecer esse doador, ele faz as transfusões de sangue periodicamente, assim, né? Todo mês. Essa história, assim, cabe 2 alertas, né? O primeiro, da gente ficar atento com muitas doenças aí, que às vezes é igual a dele, né? Foi primeiro uma leishmaniose, achando que era anemia, foi uma leishmaniose e agora precisa de mais transfusões de sangue. E outro alerta também é da importância da doação, né? De sangue. E também, né, caso alguém, né, apareça, às vezes, um doador de medula através dessa matéria, quem sabe? Exatamente. Eu acho que é muito importante a gente trazer isso pra cá, né? A gente já conversa muito sobre isso, né, Marielle? A importância da gente fazer doação de sangue, mas também a doação de medula para esses casos. E o alerta também pra gente sempre estar olhando pra si mesmo, né? Olhando esses detalhes, não achar que é tudo, às vezes, o cansaço, a fadiga, pra gente sempre estar se cuidando, porque quanto antes a gente sabe das coisas, melhor é. Então, deixa uma mensagem aí pro pessoal. Então, assim, eu falo para todo mundo que o cansaço, a fadiga, ela tem um limite, né? Que eu falo que quando é de cansaço físico mesmo ali, você dormiu, descansou, você tá novo, né? Não tem aquilo de continuar nesse cansaço sempre. Então, é um alerta para vocês ficarem de olho. E também uma coisa que eu queria abranger muito é a importância da doação de sangue e da medula óssea, que se não fosse, né, pela doação de sangue, o Juninho, né, não estaria aqui com a gente hoje. E é o que faz ele ficar forte, o que faz, né, ele estar bem. E, gente, é muito fácil você salvar uma vida, é uma atitude muito simples, né, você doar um sangue, é muito rápido. Para você ser um doador de medula óssea é muito simples também. É uma atitude assim que salva a vida da pessoa, né? Você vai salvar uma família, porque não é só ele, né, que vai estar.
salvando, é a família inteira. E é uma atitude muito generosa, né, que não é só por ele. Eu falo que acho que Deus está usando essa situação para nós, para poder abranger mais pessoas, porque eu vejo muitas pessoas que têm leucemia, que têm doenças mais graves, que precisam da medula, e infelizmente não tem doador, sabe? Então, assim, conscientizar mesmo as pessoas a doar o sangue, doar a medula, que é um ato generoso que salva vidas e famílias, né? E é muito simples. Ter entre 18 e 35 anos para ser um doador de medula óssea, né? Cadastrar. Aqui para nós é no Hemominas, né? Mas a medula óssea, ela é mundial. Então, qualquer local do mundo, a pessoa pode doar a medula óssea, né? O sangue é mais regional, a medula óssea ela é mundial. Portanto, o Juninho recebeu uma medula, o doador era do exterior, estava tudo certo para ele poder receber essa medula, mas devido à alta transfusões de sangue, ele pegou uma bolsa com anticorpos e meio que ela interferiu, sabe, com o doador. Então, ele perdeu esse doador. Então, tem isso. Já é difícil de achar. E até no final, até a pessoa chegando finalmente para poder receber a medula óssea, tem muita coisa, muito exame. Então, assim, tem que cadastrar, gente, porque já é difícil encontrar, né? E ainda pode precisar novamente, igual aconteceu com a gente, né? Então, assim, eu queria deixar bem claro para as pessoas a importância de ser um doador de sangue e de medula óssea. Recado muito importante aí da Marielle, gente. E assim, Marielle, vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Vai dar tudo tranquilo, esse susto aí vai passar esse momento, né? Só uma fase difícil, mas que vai dar tudo certo, né? Às vezes a gente acha que agora não se liga, um doador. E também eu acho que tocou muitas pessoas de casa, principalmente em relação à doação de sangue. E, gente, reforçando aqui que se você doar o sangue, ele pode salvar até 4 vidas. Então, é muito importante aí todo mundo. E, Marielle, eu queria saber um pouco também sobre a sua carreira como modelo plus size. Os bastidores, as fofocas também, o que a gente vê, o que a gente não vê. A gente tá há muito tempo junto aí, né, Marielle? Tem muitos anos já. Tem então história tem pra muita contar. coisa pra contar, porque é muito bom. Mas é uma coisa que eu acho que a gente nunca conversou, assim, não sei se não teve oportunidade, às vezes nessa correria, a gente tá sempre trabalhando. Mas, assim, como que começou, né, a sua história, assim, no universo plus size, assim? Pra te falar, assim, bem a verdade, eu sempre tive o sonho de ser modelo, né? Eu tentei ser modelo convencional, quando, na época que eu vestia o tamanho convencional, só que eu sempre tive uma estrutura maior, né? Sim, Isso, a gente sabe, isso é o meu biotipo, né? Então, assim, eu tentei e não deu certo, porque eu sempre ficava ali no 40, vestia um tamanho 40. E para as marcas, antigamente, isso já era... Um curve, né? Já que era a gente chama acima de do curve e peso. tudo mais, mas naquela época, assim, tipo, alguns anos atrás, era alguma coisa, tipo assim, não, já não dá, tem que ser 36, 38, Exatamente, no máximo. ficava Já naquele limbo. já Então, tinha essa antigamente, dificuldade. tinha ou que ser 36, ou que ser um 44, 40... Na verdade, eu acho que era 46, se eu não me engano. Sim. Mas, enfim... fiz um trabalho para uma loja que queria exatamente minha estrutura, né? Meu biotipo, Seu que corpo, queria um 40, 42. E eu comecei a trabalhar no shopping, na porta das lojas, que antigamente ia muito no Div Shop. Sim. A gente vestia a roupa da loja, ficava entregando cartãozinho para as pessoas, Porque chamava... tinha muito lojistas, ônibus, né? vinham Exatamente, tinha comprar. muita excursão. Os guias, né, traziam os clientes. Então, a gente captava esses clientes para os lojistas, né? A gente vestia as roupas e ficava ali rodando. É igual com a na rede etiqueta social pendurada hoje, né? Tipo, igual a rede social faz hoje, que facilita, mas antes, né? Era através disso, própria né? rua Na mesmo. próxima rua, tipo, não era o boca a boca, era tipo, Era o você Instagram vestindo ao na vivo. vitrine, né? O Instagram ao vivo, isso mesmo. E a partir daí você falou assim, olha, eu tenho jeito pra isso, eu quero ser modelo? Como que foi? A partir daí, eu tenho até
uma amiga, virou amiga minha, né? A Heloína, mas a Sônia. Elas viraram e falaram assim pra mim: Mari, você tem jeito, você leva jeito, faz o curso. Na época tinha a Oficina da Moda, que era o Rodrigo Bessa, né? Eu falei assim, não vou mexer com isso não, porque eu já era casada. Que eu casei com 17 anos. Novinha. E eu comecei a modelar com 22. Já, 21, 22. Então eu já era casada. Falei, acho que eu não vou mexer com isso não, vai dar muito certo não. Aí eu falei, não vou pagar curso nem nada. E aí, não, vamos, que eu vou te ajudar, eu te ajudo a pagar. Eu falei assim, então vamos. Fui e fiz o curso. Mas assim, o que mais me trouxe o trabalho mesmo foi esse... eu não sei se falava do showroom, né? Acho que é showroom que falava. Hoje em dia se vê muito pouco, né? Vê mais em feira, tipo MVB, essas coisas assim. E você veste a roupa e tudo mais. Mas a partir daí eu não parei mais, sabe? Eu fui fazendo o showroom, comecei a pegar passarela depois que eu fiz o curso, né? Aí comecei a pegar passarela e catálogo e, né, Deu certo. E em todos esses anos, assim, teve algum momento que você falou assim, isso não é pra mim? Ou até mesmo antes de fazer o curso de modelo, pensar assim, não é pra mim, não é pro meu tipo de corpo? Porque eu acho que a maioria das pessoas tem esse pensamento. Eu pensei muito porque as pessoas são muito preconceituosas, né? Eu sempre gostei do meu biotipo de corpo, porque eu nunca gostei de ser magrinha. Eu sempre achei o meu corpo bonito, mas eu sempre tive o pé atrás, porque o preconceito sempre teve muito, vinha de dentro da minha família mesmo, sabe? Que era o maior. Tinha um receio do que iam falar, né? Isso, aí eu falei assim, se dentro da minha família, assim, trocadas, né, já tem essas farpas, imagina público, fora, né? Então, eu pensei nisso. Mas foi tão natural, quando eu fiz esse trabalho lá no showroom, que eu falei assim, não, é pra mim. É isso que eu quero seguir. Eu falei assim, se der certo, deu, se não deu aprendizado, né? Com certeza. Aí eu insisti, fiz o curso, igual eu te falei, e continuei. Aí, quando eu participei do primeiro desfile, aí foi que tudo deslanchou, né? Só que aí também eu comecei, assim, a engordar um pouco mais, que o pessoal ficava falando que eu tava magra pro plus. Né? Não, ainda tem essa questão também do ou eu teria que emagrecer, limbo, assim, às vezes, ou eu teria que emagrecer muito, ou eu teria que engordar para poder encaixar no plus. E enquanto as pessoas falavam muito isso, né? Teve algum momento que te marcou? Às vezes, não só assim, algo ruim, né? Às vezes, um momento que alguém chegou para você e falou, nossa, você me inspira, ou senão eu comecei a ser modelo por causa de você. Eu recebo muitas mensagens, porque no meio disso, né, no meio da profissão de modelo, eu engatei como influencer digital também, né, que eu mostro o meu dia a dia, faço os provadores, né, e tudo mais. Então, eu comecei a influenciar as pessoas no Instagram. Então, eu recebo mensagens diariamente das pessoas falando que melhorou a autoestima, melhorou a forma de vestir, sabe? Se olhar, né? De se olhar. Porque quando eu tinha tempo, antes dos meninos, eu passava muita mensagem para as meninas. A Emily me acompanha, eu falava, sabe? Gente, não fica escutando o que a pessoa está falando de você, do seu corpo, sabe? Que isso não desrespeita nada. Né? Enfim, passava mensagem. Não é quem você é, né? Só o que a pessoa acha de você. Exatamente. E tem uma coisa também que eu acho que, assim, nós que somos mulheres, a gente sente muito isso, assim, mas eu acho que a gente que trabalha nessa área, que vive muito isso, a gente sempre tem algo que dá um start na nossa vida, que eu acho que é, tipo assim, o que mudou na sua vida depois que você começou a se amar? Porque a gente só consegue passar aquilo que a gente reflete, né? Que a gente consegue transmitir, que a gente acredita. Eu acredito muito nisso, porque a gente não consegue ser falso o tempo todo, se a gente não acredita naquilo. Não dá pra ver um personagem. Não dá pra ver um personagem o tempo todo. Então, assim, na sua vida, o que mudou, assim, no momento que você falou assim, eu me amo assim, eu me vejo e gosto do que eu vejo, do que eu sou, de quem eu sou? Assim, quando eu comecei a ver os meus trabalhos publicados, eu comecei a enxergar a beleza que eu
tenho, que eu tinha, né? Naquela época, assim. Então, foi isso que me deu esse estalo. Que eu falei assim, não, eu realmente sou bonita. Se tem pessoas me contratando, é porque eu agrado, né? Os meus clientes. Então, assim, e foi uma coisa que eu falei, eu gosto do meu corpo assim, eu não vou agradar ninguém, não vou mudar para agradar ninguém, né? Quem quiser gostar de mim vai ser desse jeito. E foi, né? E assim, eu acho que quando a gente liberta desse peso de querer agradar a todos, de querer agradar o outro, isso muda completamente. Então, assim, eu sou assim, quem quiser que me acompanha, né? Quem não gostar do jeito que eu sou, infelizmente, pula fora. Excelente, excelente frase, tá vendo, gente? É assim que a gente vai encerrar mais um Se Liga, esse momento de muita representatividade, né? Eu falei no início do programa que iam ter mulheres lindas, empoderadas aqui no estúdio, e vocês viram, né, gente? Nós, assim, perfeitas as falas, né? E eu acho que é um momento muito importante, principalmente de falar sobre a autoestima feminina, principalmente nos dias de hoje, com a internet, com isso tudo, muita gente fica se comparando. E assim, gente, levar o que a Marielle falou, acho que pra vida, né? Pra vida. Eu acho que hoje, igual você falou, a internet influencia muito a gente a se comparar, a viver realidades, às vezes, que a gente não acompanha tanto, que a gente não tá tanto, a gente não sabe, na verdade. Então, a gente olhar pra si e se sentir bem, se sentir confortável e também não deixar de viver, apesar de não estar no momento exato que você quer estar. Eu acho isso incrível também. Às vezes, você não tá do jeito que você gostaria de estar, assim, exatamente, mas você não vai deixar de viver por isso até você chegar lá. Então, bora viver, bora se amar e bora se cuidar muito, mulherada. Exatamente. Marielle, muito obrigada por estar aqui, por contar a sua história, né? Inspirar outras pessoas e outras mulheres aqui. Muito obrigada, Mari. Ficamos por aqui, né? É isso, Emily, também prazer ter você aqui do meu lado. Espero poder dividir a bancada com você de novo. Vamos, muito, muito, muito. Então é isso, gente. E é claro, eu tenho que agradecer, né, aos nossos anunciantes, nossos patrocinadores, nossos parceiros, que é a Max Shop e também a Audição em Foco. E é isso, gente. O Se Liga vai ficando por aqui. Lembra de seguir a gente no Instagram, Se Liga TV, e também acompanhar a gente no YouTube. Já ativa ali o sininho, já ativa todas as notificações para ficar por dentro de tudo. E até a próxima quinta. Quinta-feira te espera, hein? 8h30. Se liga, é um oferecimento Max Shop. Há 40 anos ser Max é ser você. E Audição em Foco, tornando possível o prazer de ouvir e se comunicar bem. A Max Shop é uma loja de departamento completa com produtos para toda a família. Aqui você encontra tudo o que procura em moda feminina, masculina, infanto-juvenil e a nossa linha casa. São 2 lojas no centro de Divinópolis para tornar o mundo da moda acessível para todos. Max Shop há 40 anos. Ser Max é ser você. Você já percebeu o quanto ouvir e se comunicar bem muda tudo à sua volta? A Audição em Foco é pioneira em aparelhos auditivos em Divinópolis e conecta você com o mundo e com a vida. Aqui você encontra atendimento especializado, tecnologia e cuidado em cada detalhe. Porque ouvir bem não é um luxo, é qualidade de vida. A Audição em Foco, há 32 anos tornando possível o prazer de ouvir e se comunicar bem.